Para mim, não acredito que estamos exagerando quando dizemos que se Duna Parte 1 foi Star Wars, a segunda parte é sem dúvida alguma o Império Contra-Ataca. É com essas palavras que o diretor de Oppenheimer, Christopher Nolan, definiu a segunda parte de Duna, dirigida por Denis Villeneuve e que estreou recentemente nos cinemas, fazendo um sucesso estrondoso de crítica e de público. Fala aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema. Eu sou o Felipe e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um filme, aliás, uma saga que, na minha humilde opinião, se estabeleceu como uma das maiores sagas de ficção científica da história do cinema. E é claro que eu estou falando de Duna, principalmente agora da segunda parte que lançou recentemente. Duna é originalmente um livro escrito por Frank Herbert, publicado pela primeira vez em 1965, dando origem a mais 5 continuações, totalizando 6 livros da saga, lançados entre 1965 e 1985. Após o falecimento do Frank, quem assumiu a saga foi o seu filho Brian Herbert, que deu continuidade ao universo de Duna e já publicou mais de 20 livros dentro do universo, todos baseados em anotações deixadas pelo seu pai, e é claro que ele também acrescentou um pouco da própria criatividade, né? Essa não é a primeira adaptação de Duna para as telonas, já houve uma tentativa em 1984 pelas mãos do David Lynch, que hoje é mais conhecido por séries como Twin Peaks e filmes como O Homem-Elefante, mas que infelizmente não foi muito bem recebido. O filme é considerado um fracasso e até hoje o próprio David Lynch diz que é uma das maiores tristezas da sua vida ter feito esse filme, porque ele sente que fracassou, né? Nos anos 2000 houve uma nova tentativa realizada pelo canal Sci-Fi, que todo mundo deve conhecer por suas produções originais, né? E essa adaptação de Duna foi transformada em uma minissérie em 3 partes, dirigida por John Harrison, que foi muito mais bem recebida pelo público, porque eles se mantiveram muito mais fiéis ao material original, muito mais fiéis ao livro, e ela ganhou alguns prêmios Emmys de efeitos visuais pra época. É claro que se hoje em dia você olhar, você vai ver que parecem efeitos renderizados em um PlayStation 2, mas pra aquela época eu acho que eles são muito válidos, né? A gente tem que olhar que eles estavam tentando, pelo menos, né? Mas as crianças saíram da sala para dar lugar aos adultos, finalmente, quando Denis Villeneuve, diretor de filmes como A Chegada e Blade Runner 2049, decidiu assumir a franquia Duna nos cinemas em uma nova adaptação, dessa vez dividindo o primeiro livro em 2 partes, sendo a primeira parte lançada em 2021 e a segunda parte chegando agora em 2024 para concluir o primeiro livro. Desde já eu preciso deixar claro que eu não li nenhum livro, então eu vou falar dos filmes como obras audiovisuais, certo? E se funcionam ou não, beleza? Então vamos lá. Então, enquanto o primeiro filme de Duna focava muito na descoberta do Paul Atreides a respeito da sua hereditariedade, a respeito do seu destino, né? Plantava ali sementinhas da vindoura guerra política que tava para estourar e que estoura de fato agora nesse segundo filme. Esse segundo filme se preocupa muito mais em aprofundar a questão da divindade do Paul Atreides, né? Do seu fator messiânico, do que ele representa pro povo Fremen, que é o povo que habita ali o planeta Arrakis. A expectativa religiosa em torno da figura dele nesse filme, tanto dos Fremen quanto de todas as forças políticas, né, que profetizaram a chegada do novo Messias, né? Não somente isso também, como ele vai expandir alguns aspectos das culturas presentes dentro desse universo de Duna. Então a gente vai ver muito mais coisa a respeito dos Harkonnen, a respeito dos Fremen, a respeito do próprio Império, né? A gente vai finalmente ver a figura do Imperador nesse filme, que é aqui interpretado de uma maneira bem humilde, mas muito majestosa pelo Christopher Walken. Ele tá aqui no filme, mesmo que com uma participação menor, mas ele traz um peso de valor de produção para esse filme, e eu gosto dele aqui como Imperador. Eu acho que ele funciona bem, e as culturas expandidas são as melhores coisas que o filme nos mostra. Então a gente vai ver muito mais dos Harkonnen, o seu planeta, um pouco mais da sua brutalidade. Você tem aqui um uso muito
muito bonito do preto e branco para representar essa cultura brutal, essa cultura violenta. Tudo isso muito bem representado pelo Austin Butler, interpretando aqui o Feyd, que faz um Harkonnen que é ali sobrinho do personagem do Stellan Skarsgård, e ele faz um psicopata nesse filme, que eu acho muito interessante, com várias camadas. Ele não é só mal por ser mal, ele tem algumas camadas mais profundas, ele é um personagem com um certo carisma, né? Você se pega querendo ver mais dele e da sua total falta de empatia para com a vida humana, para com qualquer vida, na verdade. Então, Austin Butler tá destruindo aqui nesse filme, e ele já tava muito bem, né, no Elvis do Baz Luhrmann, então dá pra ver que esse cara é talentoso. Por falar em Harkonnen, como eu disse, o Stellan Skarsgård retorna mais uma vez como Barão Harkonnen, e aqui ele tá fenomenal. Ele tá sempre bem em qualquer filme que ele faça, né? Eu gosto muito da maquiagem que fazem nele, eu gosto de como ele fica grotesco, né? Ele é uma figura repugnante de se olhar, não só fisicamente, mas você vê que a personalidade dele é muito canalha, né? Ele é o cara que é aquele suprassumo dos fins justificam os meios, muito bem exemplificado em tela, então ele brilha aqui também, né? E a atuação dele junto com Austin Butler também só engrandece ainda mais a experiência do filme, na minha opinião. Os dois são ótimos Harkonnens, né? Ótimos vilões, né? Dá pra gente colocar assim. Mas uma coisa que eu gostei ainda mais é como eles nos mostraram e expandiram muito mais a cultura dos Fremen, os seus ritos religiosos, as suas divisões religiosas, né? Porque você tem a base de Fremens que a gente conhece no primeiro filme, e você tem a base que eles chamam de fundamentalistas. Então são aqueles fundamentalistas religiosos, aqueles que querem crer na chegada do Messias e veem no Paul Atreides essa figura mística, essa figura messiânica. Você se vê numa situação onde eles estão dispostos a ir pra guerra em nome da sua fé, né? Então é um comentário muito interessante sobre fanatismos religiosos que tem nesse filme e como eles podem ser usados ou não para manipular um povo, para controlar um povo, para impregnar ele de superstições muitas vezes, né? Deturpar muitas vezes a fé deles em nome de conquistas políticas. E aqui a gente vê esse conflito dentro do próprio povo Fremen, muito bem representados também pela personagem da Zendaya, que é a Chani, que é o par romântico do Paul Atreides nesse filme, e ela carrega um peso muito bom nela, porque ela é, vamos dizer assim, a amante do possível escolhido. Então ela tem que decidir se ela quer aceitar o destino do Paul ou se ela quer que ele recuse esse destino para poder viver uma vida normal como um guerreiro Fremen, não é? Eu gosto muito do trabalho que fazem aqui dela nesse sentido, porque ela agrega muito, ela é meio que a pessoa cética no meio do grupo ali de religiosos. E esses religiosos são muito bem representados pelo personagem do Javier Bardem, que é aquele believer, né? Ele é o crente da chegada do Messias, ele vê os sinais no Paul Atreides, ele reluta em acreditar de início, mas depois ele começa a entender que aqueles sinais nele são sim os sinais da profecia, os sinais da chegada do Salvador, né? Então você vê a transformação dele de um guerreiro Fremen muito estrategista em uma figura totalmente motivada pela sua fé. Ele tá bem divertido nesse filme também, ele tem umas tiradas cômicas que são bem legais e eu me peguei dando umas risadas com ele no cinema. Não é nada que é fora do timing, as piadinhas em torno dele são no tempo certo, com a justificativa certa, então é bem legal ver ele em tela. Ele não se resume só à fé dele, mas a fé dele traz muitas camadas para esse personagem e mostra muito dessa cultura do povo Fremen em torno desse ritual religioso, dessa profecia que foi plantada ali, que foi escrita, né, dita, cantada, contada por milhares de gerações, né? E nesse sentido de explorar essa parte mais fanática dos Fremen, eu acho que a personagem da Rebecca Ferguson tá muito bem aqui nesse filme. Ela faz uma madre, né, que é ali acolhida pelos Fremen e ela se torna meio que uma profetisa, né? Ela é aquela que é consultada a respeito dos sinais do Messias, dos sinais da chegada do Salvador, e que faz esse trabalho de converter os descrentes, né, a crerem que o Paul Atreides é o
Muad'Dib, o salvador de Duna. Eu gosto muito do que fizeram com ela aqui, deram muito mais importância pra ela, né? Ela é uma personagem totalmente envolta no misticismo dos Fremen. Você vê muito mais das habilidades mediúnicas dela, né? Vamos colocar desse jeito. Expande muito mais essas habilidades, inclusive, das Bene Gesserits, que são as responsáveis, né? Por fazer os possíveis candidatos a Messias surgirem através de cruzamentos de famílias, né? E como elas dizem no primeiro filme, né? Os nossos planos são calculados em séculos. Então esse trabalho delas aqui é muito evidenciado através da cultura Fremen, na crença deles. E é claro que quem brilha nesse filme é o Timothée Chalamet. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ele faz um dos maiores protagonistas, na minha opinião, da história da ficção científica no cinema. Ele é o que o Luke Skywalker foi no início dos filmes de Star Wars. Ele é o nosso Luke Skywalker. Ele é um personagem tão complexo e tão bem trabalhado que ele é incrível. Você consegue sentir muita empatia por ele, você torce por ele, você quer ver ele chegando a completar o seu destino. Ele é um personagem que muitas vezes renega aquela coisa de ser o escolhido. Ele não quer isso, ele tem medo da idolatria que as pessoas vão ter em volta dele, ele tem medo do que o futuro aguarda se ele decidir aceitar ser de fato o Messias. Cara, quando ele aceita o destino dele, é aí que ele brilha não só como personagem, mas como ator também. Eu acho que é a melhor interpretação que ele já fez na carreira dele até o momento. Eu gosto muito de como ele cresce como protagonista nesse filme. Ele deixa de ser o menino que ele era, o menino prometido no primeiro filme, e ele se transforma de fato no guerreiro messiânico que a galáxia precisa para desafiar o Império nessa guerra santa que se dá início agora nessa segunda parte. Os momentos de guerra desse filme, os momentos de cenas de ação são muito bem dirigidos, muito bem construídos, uma construção de tensão constante. Você fica na ponta da cadeira esperando acontecer, torcendo, e a trilha sonora do Hans Zimmer em muitos momentos chega a arrepiar. Ele é um excelente compositor e eu acho que a parceria dele com o Denis Villeneuve só engrandece ainda mais a experiência desse filme, deixa a gente muito emocionado em alguns momentos. É uma trilha sonora que fica com você, você escuta e fala, essa é a trilha sonora do filme Duna, não é outro filme, não tem como ser outro filme. Então ele cria essa identidade pra essa franquia e eu acho que, puta, é uma trilha sonora épica, do início ao fim, é uma trilha sonora épica. A fotografia do Greg Fraser também é alucinante, é um filme lindo visualmente. Os efeitos visuais são belíssimos, são aqueles efeitos que você esquece que são efeitos visuais e te imergem na experiência. Você a todo momento fica preso naquele universo, é uma coisa assim maravilhosa, sabe? O design de produção, as fantasias, o trabalho de áudio desse filme, gente, pelo amor de Deus, que coisa linda. Você tem que assistir na maior tela que você puder, com o maior som que você puder. Como eu falo, o som é 70% da sua obra audiovisual. E aqui, esse som, ele dá vida pra esse universo, ele te coloca ali de uma maneira que é muito raro ver um filme assim, cara. Um épico desse tipo, dessa proporção, né? Que te coloca naquele universo, que não te distrai, que não te deixa sair daquela atmosfera. Duna Parte 2 é um espetáculo visual e sonoro que merece ser assistido na melhor sala de cinema que você puder ver, e apesar desse universo ter se estabelecido agora, ele é com certeza uma das melhores sequências de filmes da história do cinema. Assim como a saga Guerra nas Estrelas foi um divisor de águas no passado, eu tenho certeza que Duna também vai ser pra nós agora, porque ele é como uma fábula que vai ser contada de geração pra geração. É um filme atemporal que eu tenho certeza que vai ser estudado nas futuras faculdades de cinema, sobre como se deve fazer um filme de ficção científica, como se deve escrever um roteiro, como se deve fazer um filme bem feito, e é o Star Wars da nossa geração, sem dúvida alguma.